O quê? Oi? Já estamos ao vivo? Atrasados? Não. Estamos atrasados? 5 minutos, no máximo, a tolerância. Cheguei, hein? Tinha marcado com vocês às 18 horas, mas a gente estava fazendo aqui os últimos ajustes para que efetivamente a gente pudesse entrar da melhor maneira possível. Boa noite, pessoal. Tudo bem, tudo bem com vocês? Eita, tudo bem com vocês? Não ouvi, hein? Tudo bem? Tudo ok? Como iniciaram a semana, o dia de hoje, segunda-feira, né? Aquele dia corrido, conseguiram fazer tudo aquilo que tinham planejado. Eu, graças a Deus, consegui. O dia foi corrido, o dia foi apertado, mas cá estou eu, conforme prometido, para a gente fazer essa live, essa aula gratuita sobre Simples Nacional. Meu Deus do céu, que pretensão a minha achar que eu posso dar uma aula gratuita através de uma live e falar sobre o Simples Nacional. Que, assim como eu tinha mencionado na chamada, né? Faz tempo que o Simples deixou de ser simples, né? Mas a ideia é a gente trocar uma ideia, certo? Sei que existe muito assunto, existem muitas particularidades relacionadas à temática Simples Nacional, mas a ideia aqui dessa aula, de sugerir essa aula, é a gente conversar, é a gente trocar uma ideia sobre os principais assuntos, as principais dúvidas que efetivamente envolvem ou estão em torno do assunto Simples Nacional. E você mesmo que está me assistindo, trazer também o seu questionamento pontual do seu dia a dia, para ver de que forma eu posso ou poderei te ajudar nesse contexto, certo? Vamos começar? Vamos lá, já são 6h10, porque eu não estou nem com um relógio aqui efetivamente, mas eu estou estimando que já deve ser mais 6h10, então acho que todo mundo já está entrando, está se acomodando e a gente vai dar início. E quando você sentir a necessidade de intervir, por favor, intervenha, para que a gente possa te ajudar da melhor maneira possível. Vou pedir ajuda à produção, porque com toda essa luminosidade e essa baixa visão que eu tenho aqui, possa ser que eu não consiga ler ou ver de imediato todos os comentários que porventura as pessoas fizerem ou farão aí durante a live, e aí eu vou precisar do auxílio da produção para que a produção possa me dar esse suporte. Vamos lá? Simples Nacional. Antes da gente começar a brincar, digamos assim, de Simples Nacional, é interessante entender e saber de onde veio esse regime tributário. Será que o Simples sempre existiu desde que mundo é mundo? Não, né? A resposta é não. O Simples Nacional, como a gente concebe hoje, ele nem sempre existiu, né? Ou ele existiu, mas de maneiras, de formas diferentes, de formas distintas. Então, se a gente fosse estabelecer um histórico, uma cronologia, digamos assim, em relação ao Simples, até meados de 2007, né, ali mais precisamente até por volta de junho de 2007, o Simples ele não era unificado, não existia, digamos assim, esse Simples federal, né? Existiam Simples pulverizados, Simples estaduais, onde os estados da federação de alguma forma estabeleciam regras específicas ou diferenciadas para as empresas, as microempresas ou empresas de pequeno porte, recolherem os seus respectivos impostos de uma maneira diferenciada, mas não era esse mesmo conceito do Simples que a gente conhece, que a gente entende, que a gente trabalha hoje. Não existia essa unificação de todos os impostos como a gente conhece hoje. E qual foi a legislação que trouxe esse divisor de águas, digamos assim, né? O que foi que determinou a criação desse Simples como a gente concebe, como a gente conhece hoje? Foi a Lei Complementar 123 de 2006, né? Foi ela que, de uma maneira geral,
instituiu o Simples, esse regime unificado de recolhimento de impostos como a gente conhece hoje. Então, até meados de 2007, você tem esse Simples mais pulverizado, onde cada estado acabava estabelecendo uma sistemática específica de recolhimento dos seus tributos para as empresas, as microempresas, as empresas de pequeno porte, mas com o advento da Lei Complementar 123 de 2006, você tem a criação, você tem a formulação do que a gente concebe hoje como Simples. Então, de julho de 2007 em diante, é que efetivamente o recolhimento passou a ser feito dessa forma, certo? Então, trazida essa menção histórica, eu como professor eu tenho essa particularidade, né? Eu sempre busco explicar para as minhas turmas, para os meus alunos, de onde vem aquele contexto, né? De onde vem aquela forma de se fazer determinada tributação, determinado assunto. É importante que o aluno ou que a pessoa que trabalha na área entenda como é que se chegou até ali, porque ela vai ter uma propriedade maior para desenvolver um trabalho. Não que isso seja determinante, né, para que efetivamente você venha tirar um PG-10. Não é essa a proposta, mas eu acredito que seja importante você saber a história, o contexto histórico que está por trás daquele regime que você trabalha hoje, até mesmo para que você tenha uma propriedade maior sobre aquilo que efetivamente está fazendo, certo? Então, dito aí, ou apresentado esse breve roteiro histórico, essa breve cronologia, vamos iniciar diretamente essa questão do Simples. E o primeiro ponto que me vem é opção. Opção, Diego. Quem de fato, ou quais são as características, as regras que vão determinar para que uma empresa efetivamente ela possa ser optante pelo Simples Nacional, seja no contexto de ME, seja no contexto de empresa de pequeno porte, que é a EPP. Basicamente são esses dois perfis, digamos, perfis de faturamento que hoje estão abarcados pela questão do Simples Nacional, né? Microempresas, que são empresas que podem faturar até R$360 mil, e empresas de pequeno porte, que vão de R$360 mil em um até 4 milhões e 800 dentro do Simples Nacional. Então, as empresas ME ou EPP optando pelo Simples Nacional, elas estão faturando em torno disso. Dentro daquela ideia que você acabou de apresentar, Diego, agora, de contexto histórico, de cronologia, esses sempre foram os faturamentos? Não, né? De 2007 ou de 2006 para cá, a gente também teve a evolução desses respectivos faturamentos que eram aceitos dentro dessa questão da opção pelo Simples Nacional. Então já foi 2.400, já foi 3.600.000, hoje 4.800.000, já se teve, tem propostas para que se aumente esse faturamento das empresas que podem ser abarcadas por esse regime do Simples Nacional, mas é claro que várias nuances, várias situações devem ser ou são consideradas pelos legisladores para que efetivamente você possa aumentar ou diminuir esse faturamento do Simples Nacional que seria abarcado ou aceito para que efetivamente você viesse a ser optando pelo Simples Nacional. Hoje, o teto é 4.800.000. E qual é a particularidade? Para que eu possa ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, eu preciso respeitar esse faturamento. Ou seja, se eu tive um faturamento no ano calendário anterior, então a gente está em 2022, se em 2021 eu tive um faturamento acima dos 4.800.000, que é esse teto estabelecido pela legislação, hoje, automaticamente, eu não poderei ser uma empresa optante pelo Simples Nacional. Por quê? Porque eu vou ferir uma das suas premissas básicas, uma das suas regras básicas, que é justamente ficar em torno desse respectivo faturamento. Então, o primeiro ponto para que você possa optar pelo Simples Nacional é ter atenção no que diz respeito a esse respectivo faturamento. Outro elemento importante que eu tenho que considerar
para que eu possa fazer ou não essa opção pelo Simples Nacional é em relação às atividades. Diego, todas as atividades hoje são permitidas para que a empresa ela possa ser optando pelo Simples Nacional? Não, nem todas as atividades elas são permitidas para que você efetivamente possa optar pelo regime do Simples Nacional. Então, por isso que é muito importante, eu aqui no escritório eu friso isso, nas minhas turmas eu friso isso também. Quando você vai ajudar a um empresário ou a um contribuinte no sentido de fazer a composição, a constituição da sua empresa e dentro daquele planejamento tributário que você estabeleceu, você entende que o regime do Simples Nacional é algo importante, é algo relevante, que isso vai trazer benefícios para aquele teu cliente, para o contribuinte que você está atendendo, é importante que se pense as atividades que vão ser inseridas naquele objeto social, porque como eu acabei de frisar, nem todas as atividades elas são permitidas para que a empresa ela possa optar pelo Simples Nacional. Então é de extrema importância que se perceba, se atente para isso. E aí, Diego, de que maneira eu vou saber quais são as atividades permitidas e quais são as atividades que não são permitidas? Existe uma legislação específica também para isso, né? Existe uma resolução, existem resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional, que é o órgão que faz a administração, que legisla sobre essa questão do Simples Nacional, e ela vai trazer, ela vai caracterizar, ela vai definir de maneira categórica quais são as atividades que são permitidas e quais são as atividades impeditivas, para que você que tem interesse em optar pelo Simples Nacional, obviamente insira e coloque no seu objeto social apenas atividades que possam ser contempladas pelo regime do Simples Nacional. E isso varia, né? A gente acabou de falar dentro daquela apresentação histórica que o Simples ele data desde 2006, né? Então de 2006 para cá a gente está falando o quê? A gente está falando de 16 anos. E é óbvio e é evidente que as atividades que iniciaram não são as mesmas que estão hoje. Algumas atividades foram excluídas, outras atividades foram incluídas. Então é importante que você se atente em relação a isso para não ter problemas caso de fato identifique que a opção pelo Simples é o melhor a se fazer naquele respectivo momento. Outra informação importante em relação a essa questão do faturamento, que gerou também durante todos esses anos uma discussão muito grande, é quanto a mercado interno e mercado externo. Diego, não entendi nada. Vamos lá. O faturamento ele pode ser decorrente de operações dentro do mercado interno, ou seja, dentro do Brasil, mas existem empresas que também realizam operações com o mercado externo, e isso também vai influenciar, vai impactar no seu respectivo faturamento. Logo no início havia uma confusão de receitas, ou seja, havia uma unificação, uma mistura entre essas duas receitas, onde esse faturamento, esse teto de 4.800.000 ou de qualquer outro teto que existia até então, era unificado, ou seja, era levando em consideração a soma de operações com o mercado interno e operações com o mercado externo. Porém, depois de muito questionamento, muita conversa, muito ajuste, hoje há uma separação, né? Esse teto de 4.800.000 para que você efetivamente possa permanecer dentro do Simples, ele está dividido entre essas duas perspectivas, né? 4.800.000 para operações dentro do mercado interno e também 4.800.000 para operações no mercado externo. Então é um ponto também importante que deve ser levado em consideração. Mas a dúvida que pode surgir é: Diego, como é que eu faço a opção? Como é que se dá essa sistemática de opção pelo Simples Nacional? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder para que efetivamente isso aconteça? A sistemática do ponto de vista de fazer a solicitação, do procedimento, ela é online, né? Existe o ambiente do Simples Nacional, onde você pode acessar através do código de acesso do Simples Nacional e fazer a sua opção, ou você também pode fazer no meio eletrônico, mas no ambiente da Receita Federal, o nosso queridíssimo
ECAC, né? Onde através do certificado digital da empresa ou do certificado digital do seu respectivo procurador, que pode ser o contador, por exemplo, essa opção também poderá ser feita. Mas em que momento? Será que a todo e qualquer momento eu posso optar pelo Simples Nacional, só quando eu abro, no transcorrer do ano, no início do ano? Como é que funciona essa lógica, esse prazo, esse período para que efetivamente eu possa fazer a minha solicitação? Funciona da seguinte forma. Vamos trabalhar com dois contextos. O primeiro contexto que eu vou trabalhar é uma empresa recém-constituída, uma empresa recém-aberta. E o outro contexto que eu vou trabalhar são empresas que já existem, né? Então, em que momento eu vou poder solicitar o Simples nesses dois contextos que eu acabei de especificar? No primeiro, a partir do momento que eu abrir a empresa e eu identificar que efetivamente essa empresa ela tem que entrar no Simples, o prazo máximo, digamos assim, é de 60 dias. Então, vamos supor que a empresa tenha sido aberta agora no último dia 1º de abril. Então, considerando que ela foi aberta em 1º de abril, eu terei 60 dias à frente para que eu possa solicitar o meu pedido de entrada no Simples e, por consequência, ele ser analisado, deferido ou indeferido. Então, considerando que foi 1º de abril, eu teria 1º de maio e 1º de junho. Então, até 1º de junho, eu terei que fazer a minha solicitação. Só que tem uma particularidade. A gente sabe também que uma das regras para que a empresa ela seja optante pelo Simples Nacional é que ela esteja regular do ponto de vista cadastral. E o que é que significa dizer estar regular dentro do ponto de vista cadastral? Ela tem que existir, ou seja, ela tem que possuir inscrições nos respectivos entes. Então, se, por exemplo, eu abro uma empresa de comércio na minha cidade, eu vou estar obrigado a ter duas inscrições. A primeira, a inscrição municipal, ou seja, na cidade onde efetivamente eu abrir o meu empreendimento. E a segunda inscrição que eu vou estar obrigado é a inscrição estadual, já que eu vou trabalhar dentro da perspectiva de venda de produtos, eu vou estar obrigado ao recolhimento do ICMS. A mesma lógica se aplicaria, por exemplo, a uma prestadora de serviço. Uma prestadora de serviço, ela vai estar obrigada à inscrição municipal dentro da cidade onde efetivamente ela foi constituída, mas não estará obrigado ao ICMS, haja vista que ela não vai trabalhar dentro da perspectiva de venda de produtos e sim da prestação de serviço e vai estar sujeita apenas ao ISS. Mas por que eu estou frisando isso? Porque dentro daquele universo dos 60 dias, eu vou ter que contar 30 dias, seria meu prazo máximo, a contar da liberação da última inscrição a que eu estou obrigado. Então, pegando esse mesmo contexto que eu acabei de colocar aqui, a empresa ela foi constituída no dia 1º de abril e dentro dessa ideia ela teria até 1º de junho para solicitar e ter o seu pedido de opção pelo Simples deferido. Porém, no transcorrer desses 60 dias, no dia 10 de abril, ela já teve tanto a sua inscrição municipal como a sua inscrição estadual deferidas pelos respectivos entes. Então, considerando que ela já teve essas inscrições deferidas, ela passa a ter 30 dias a contar desse deferimento para que possa fazer a opção e, por consequência, ter essa opção deferida ou indeferida. Então, é importante que se frise. Novas empresas, o prazo geral, prazo universal, hoje é de 60 dias, mas considerando que você já tenha sua inscrição municipal ou sua inscrição municipal e estadual já deferidas, você deve contar 30 dias a partir deste respectivo deferimento. Uma pergunta que me fazem: Diego, eu sempre ouvi que o prazo geral, que o prazo universal era de 180 dias, mas agora você mencionou 60 dias. O que é que de fato mudou? Você está correto na sua observação. O prazo anterior, o prazo inicial era de 180 dias, era de 6 meses, né? Que é a mesma coisa que os 180 dias. Só que houve um ajuste em relação a esse prazo universal e, salvo engano, desde o início de 2021,
é que efetivamente esse prazo deixou de ser 180 dias e passou a ser 60 dias, mas a dica de ouro é importante que você sempre se balize, sempre tome como referência a data do último deferimento da inscrição que você tem obrigação de possuir, que aí você vai ter 30 dias para efetivamente solicitar essa opção, essa entrada no regime do Simples Nacional. Beleza, empresa nova, eu entendi o contexto, mas eu tenho uma empresa que ela já existe. E se a empresa já existe, em que momento eu posso ou devo fazer essa opção pelo Simples Nacional? Eu posso fazer hoje? Eu posso fazer agora essa opção? Sim ou não? Não. Por quê? Porque para as empresas que porventura já existem, que hoje não são optantes pelo Simples Nacional, o prazo para que efetivamente eu possa solicitar a minha entrada no Simples será sempre janeiro do ano calendário subsequente. Então, digamos que eu esteja hoje em abril de 2022 e minha empresa ela não é optante, é uma empresa já constituída, não optante pelo Simples Nacional. Então, a próxima oportunidade que eu terei de solicitar essa opção pelo Simples Nacional será em janeiro de 2023. Mas espera aí, Diego. Eu estou ouvindo um zoom, eu estou acompanhando aí esses canais contábeis, essas notícias, essas movimentações no Congresso, e eu ouvi dizer que agora o prazo de regularização para a entrada no Simples Nacional vai ser agora até o final de abril. Correto? Parcialmente correto? Está errado? Qual é esse contexto? Vamos lá, vamos explicar. O prazo para que você possa solicitar a sua entrada no Simples se mantém, é sempre janeiro do ano calendário subsequente ao ano que efetivamente você se encontra. Particularmente nesse ano de 2022, houve uma extensão, mas não houve uma extensão em relação ao prazo para solicitar a adesão, e sim uma extensão no que diz respeito ao prazo para regularizar possíveis débitos que possam impedir a aprovação da minha adesão. Eita, Diego, ficou complicado, cara. Embolou o meu campo e eu preciso que você me explique melhor. Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui. Respira, conta até 10 e vamos lá. Quando a empresa ela já está constituída e ela faz a solicitação dela de entrada no Simples em janeiro do ano calendário a que eu estou me referindo, se a empresa estiver regular, ou seja, se a empresa não tiver nenhuma pendência, seja do ponto de vista cadastral, seja do ponto de vista fiscal, financeiro, pecúnia, essa solicitação ela é aprovada de imediato, né? Ela é deferida de imediato e dali em diante a empresa ela passa a ser optante pelo Simples Nacional. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que a gente não vive nesse mundo de Alice no País das Maravilhas e volta e meia a gente pode se deparar com alguma pendência, seja ela cadastral ou financeira. Então, se for esse o caso, ou seja, se no momento em que eu fizer a solicitação lá em janeiro, eu tiver pendências que me impeçam de ter esse pedido deferido, aprovado automaticamente, eu terei um prazo para regularizar esses respectivos débitos. Normalmente o prazo é dentro do próprio mês de janeiro, ou seja, você tem janeiro para solicitar e janeiro para regularizar, para que efetivamente esse seu pedido ele seja aprovado, ele seja deferido. Mas particularmente no ano de 2022, em função dessas questões da pandemia, a possibilidade de se liberar um parcelamento em condições mais favoráveis para que o empreendedor pudesse regularizar os seus débitos, esse prazo de regularização ele foi estendido até o final do mês de abril. Então é importante que se diferencie essas duas questões. Uma situação é o prazo para que eu possa aderir, ou seja, fazer o pedido junto à Receita Federal para que eu possa entrar no Simples Nacional, janeiro de cada ano no calendário. Outra situação, outro caso,
é o prazo que eu tenho para regularizar possíveis pendências que impediram ou que estão impedindo que meu pedido ele seja aprovado, ele seja deferido automaticamente. E aí a gente precisa se atentar a esse prazo, porque existem particularidades como está ocorrendo no ano de 2022. Tudo claro? Entendido? Simples não é simples, né? Mas comigo vai ficar simples, pode ficar tranquila, eu estou aqui para descomplicar. E tendo dúvidas, manda para mim que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível, certo? Opção, já falei de todas essas variáveis, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, são as particularidades que a gente tinha para falar. Considerando que eu tenha meu pedido aprovado. Opa, tive meu pedido aprovado. Não, deixa eu só fazer uma complementação. Eu falei de opção, mas existe a possibilidade também de exclusão, né? A gente sabe que o Simples é um regime de apuração diferenciado, onde as empresas optantes por aquele respectivo regime têm acesso a determinados benefícios do ponto de vista da arrecadação dos respectivos impostos. Porém, é importante frisar também que, assim como você ou como as empresas terão benefícios, elas também terão obrigações, elas também terão que seguir regras para que efetivamente possam se manter naquele respectivo regime. Então existe uma série de condicionantes, existe uma série de diretrizes que essas empresas terão que seguir ou não incorrer para que efetivamente venham a se manter dentro dessa perspectiva do Simples Nacional. Como eu disse, são várias, mas as mais relevantes. Primeiro, respeitar o faturamento, né? Isso aí é de extrema importância. Como a gente viu hoje, o teto é de 4 milhões e 800. Então, quem estourar, quem exceder esse limite, automaticamente estará fora do Simples Nacional. Outro ponto importante dentro daquilo que a gente já viu, atividades, né? Você, quando optou pelo Simples Nacional, você no seu objeto social tinha atividades que eram provavelmente permitidas dentro da perspectiva do Simples Nacional. Porém, se no transcorrer da existência da tua empresa você incluir ou você analisar que efetivamente terá que incluir uma atividade que é considerada impeditiva, automaticamente isso também irá implicar na exclusão da tua empresa do Simples Nacional. Outra questão importante que é relevante frisar. Lembra que esse teto de 4 milhões e 800 ele leva em consideração não só a empresa, mas ele também pode levar em consideração o faturamento de outras empresas na qual esse sócio também faz parte. Vou trazer um exemplo prático. Digamos que eu tenha uma empresa individual dentro da perspectiva do Simples Nacional, uma empresa individual, tá? E em paralelo abro uma sociedade com uma outra pessoa e também essa outra sociedade, passa a ser ou passa a ter os benefícios do Simples Nacional. É importante dizer que, como eu figurar, digamos assim, no quadro societário dessas duas empresas, esse limite de 4 milhões e 800 ele passa a ser somado. Então, 4 milhões e 800 vai ser dividido entre essas duas respectivas empresas. Outro exemplo, digamos que eu tenha uma empresa individual dentro do Simples Nacional e em paralelo estabeleça uma sociedade com uma terceira pessoa e essa outra empresa ela não é beneficiária do regime do Simples Nacional. Só que eu tenho acima de 10% da cota, né, de participação nessa nova empresa. E aí é importante frisar que também esses faturamentos eles serão considerados para esse teto de 4 milhões e 800. Então você percebe claramente que existem várias nuances, existem várias situações que devem ser consideradas, devem ser acompanhadas para que efetivamente dentro daquele planejamento tributário que foi feito, não só para uma empresa como para todo o grupo, não venha a reverberar, não venha implicar negativamente na exclusão da empresa ou das empresas desse regime
diferenciado. Outra coisa que é importante mencionar Diego, o simples sempre é a melhor ou será sempre a melhor opção? Não, na verdade depende. Dentro daquele planejamento que você está fazendo, que você vai verificar dentro de tudo aquilo que você terá que recolher, não só dentro da perspectiva do simples, mas também de outras contribuições para bater o martelo e cravar que o simples é ou não a melhor opção para aquela empresa naquele respectivo momento, né? Um dos pontos que causa bastante agitação para as empresas, para as pessoas que trabalham com o Simples Nacional, atenção aí o pessoal do fiscal, chama-se fator R. O que danado é fator R? A gente vai ver, a gente vai discutir isso um pouco, a gente pode discutir isso um pouco mais à frente, mas de grosso modo, o que é o fator R? O fator R é uma relação que se faz entre faturamento e folha de pagamento. Então, quanto maior a sua folha de pagamento frente ao faturamento, melhor para você dentro do Simples. Por quê? Porque o Simples acaba lhe levando para uma tributação menor. Porém, a recíproca também é verdadeira. Quanto menor a sua folha de pagamento frente ao seu faturamento, pior para você do ponto de vista de tributação. Por quê? Porque isso vai fazer com que você seja tributado numa alíquota maior dentro do Simples. Então, nesse exemplo do fator R que eu citei, essa análise é de extrema importância. Por quê? Porque nem sempre o regime do Simples Nacional vai ser a melhor opção para aquela respectiva empresa. As pessoas também devem desfazer esse mito que tem em relação ao Simples Nacional. Lembra que eu frisei lá na frente? O Simples deixou de ser simples, e o Simples, às vezes, nem sempre é a opção mais barata. Tem que ir na ponta do lápis mesmo e ver se, além dessas questões tributárias que exigem ou que permitem ou não permitem a empresa ser optando pelo Simples, se do ponto de vista tributável, se do ponto de vista de imposto, é sem sombra de dúvida a opção mais viável, certo? Então a gente falou de opção, a gente já trocou uma ideia sobre exclusão, mas considerando que de fato o meu pedido tenha sido deferido e eu passei a ser optante pelo Simples Nacional. Ô glória, né? Que maravilha, já que eu busquei tanto aquilo, eu vou passar a pagar os meus impostos dentro da perspectiva do Simples Nacional. Como é que se dá essa sistemática de cálculo do Simples Nacional? Como a gente já viu lá no início, o Simples Nacional nada mais é que um regime que vai recolher de maneira unificada vários impostos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que é uma empresa de comércio, se ela fosse recolher esses impostos separadamente, se ela fosse recolher esses impostos individualmente, por exemplo, dentro da perspectiva de um lucro presumido, que é um outro regime tributário existente no Brasil, ela recolheria isso separadamente, né, com suas respectivas alíquotas. Então ela recolheria 18% de ICMS, recolheria 0,65% de PIS, 3% de COFINS, enfim, uma série de tributos, tudo isso separadamente. Dentro da perspectiva do Simples, ela vai ter duas particularidades favoráveis, se de fato a gente chegou à conclusão na ponta do lápis que o Simples era a melhor opção do ponto de vista de imposto. Primeiro, ela vai pagar tudo isso numa guia só. Então, diferentemente do que ocorre no exemplo inicial que eu dei, onde ela teria que emitir guia a guia, imposto a imposto, numa única guia ele vai pagar todos esses respectivos impostos. E a segunda informação relevante é quanto às alíquotas, né? Quando a gente está trabalhando dentro da perspectiva do lucro presumido, as alíquotas elas são, teoricamente, maiores do que dentro da perspectiva do Simples Nacional. Então isso também é um ponto extremamente favorável para quem é optando pelo Simples Nacional. Mas qual é o ponto-chave? O que é que determina em que faixa eu estarei, em que alíquota eu pagarei dentro do Simples para que eu possa estabelecer, para que eu possa mensurar o meu imposto? A variável principal chama-se faturamento dos últimos 12 meses. O Simples Nacional, via de regra, ele leva como elemento chave ou como variável principal
esse faturamento dos últimos 12 meses. Seja na sistemática antiga, que foi antes de 2018, seja na sistemática atual de 2018 em diante. Como é que acontecia antes de 2018? Existiam os anexos, certo? Esses anexos ainda existem hoje. Existe o anexo 1, que é das empresas de comércio, existe o anexo 2, que é das indústrias, do 3 em diante, prestadoras de serviço, né? Houve uma mudança em relação a essa questão dos anexos, a quantidade de anexos. Hoje a gente tem 5 anexos, mas essa sistemática de dividir por anexos permanece da mesma forma. Dentro de cada anexo, dentro de cada tabela do Simples Nacional, você vai ter faixas de faturamento. E é justamente aí onde entra a importância desse faturamento dos últimos 12 meses, porque é a partir desse faturamento dos últimos 12 meses que você vai ser encaixado em uma dessas respectivas faixas e, por consequência, vai ser estabelecido a sistemática de mensuração desse imposto. Antes de 2018, essa sistemática, entre aspas, ela era menos complexa. Ela era menos complexa. Por quê? Porque eu pegava o faturamento dos últimos 12 meses, ia lá na faixa, o anexo e, por consequência, na faixa onde ele estava enquadrado, pegava a alíquota e aplicava sobre a receita bruta daquele respectivo mês que eu estava calculando o imposto. Então de zero, se eu tinha um faturamento dos últimos 12 meses de 0 até 180 mil, a alíquota era X. Eu pegava aquela alíquota X e aplicava sobre o faturamento do mês que eu queria mensurar o imposto. Só que havia uma chiadeira, havia um questionamento muito grande em relação a essa sistemática, essa forma de se calcular o imposto do Simples. Por quê? Porque se dizia que não era justo, não se aplicava uma alíquota efetiva ou realmente aquilo que tinha que se mensurar referente mês a mês. Então, de 2018 para cá, você teve a mudança nessa sistemática. Esse sistema de tabelas, de anexos e de faturamento dos últimos 12 meses, ele permanece o mesmo, certo? Isso aí sem sombra de dúvida, para que você possa ser enquadrado em alguma das respectivas faixas. Mas ele trouxe um elemento interessante. Ele trouxe um elemento da parcela a deduzir, que é um valor dentro dessa sistemática de cálculo que você vai deduzir desse montante que você encontrar. Para quê? Para que você ache a alíquota efetiva a ser aplicada sobre o faturamento do mês que você quer calcular o imposto. Então, a sistemática, grosso modo, hoje do cálculo do imposto seria faturamento dos últimos 12 meses vezes a alíquota da faixa onde eu me encontro, menos a parcela a deduzir, tudo isso dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses. Vamos revisar? Vamos dizer de novo? Vamos lá. Faturamento dos últimos 12 meses vezes a alíquota da faixa da tabela onde eu me encontro hoje, menos o valor da parcela a deduzir, tudo isso dividido pelo valor do faturamento dos últimos 12 meses. Esse resultado, eu multiplicando por 100, eu vou chegar ao percentual da alíquota efetiva que eu terei que aplicar sobre a receita daquele respectivo mês para efetivamente chegar ao valor do imposto. Então, hoje, a apuração é feita dentro dessa sistemática, né? As tabelas se mantiveram, os anexos eles se mantiveram com a ressalva de que houve a redução de uma das tabelas. Antigamente você tinha 6 tabelas, agora você tem 5 tabelas, e também o advento dessa questão da parcela a deduzir para que se chegue a essa alíquota efetiva para você aplicar sobre o faturamento do mês e, por consequência, chegar ao valor do imposto que você terá que pagar naquele respectivo mês. Dentro dessa questão da apuração, é de extrema importância que você escolha o anexo devido, o anexo correto. Por quê? Porque se você tributar, se você inserir, se você calcular esse imposto dentro de um anexo que não é condizente com aquela atividade, com aquela ação, com aquela receita
que você está ofertando para tributação, isso pode trazer para você problemas práticos. Por quê? Porque pode implicar em um recolhimento maior ou menor do que aquilo que efetivamente você deveria recolher. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é esse erro de alocação de anexo pode levar você a recolher tributos que não sejam decorrentes ou pertinentes daquela ação que você realizou. Exemplo, você realizou uma operação de venda, mas no momento de apurar o imposto, acabou escolhendo uma ação relacionada a serviço. Qual é a implicação disso? Primeiro, que você tende a pagar mais imposto. E segundo, que você vai recolher um tributo errado. Ou seja, ao invés de você recolher ICMS, que é o imposto relacionado a essa venda de mercadorias, você vai recolher ISS, que é o imposto relacionado sobre prestação de serviço. E você tem uma implicação prática nisso. Por quê? Porque dentro dessa legislação tributária existe uma máxima que cada ente responde pelo seu respectivo tributo. Então, a União, na figura da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, via de regra, ela vai responder pelos tributos federais, por PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI, imposto de importação, enfim, ela vai responder por esses tributos. Em contrapartida, o Estado vai responder pelos impostos que lhe cabem, via de regra, o ICMS, dentro desse contexto que eu acabei de escrever, e os municípios vão responder pelo ISS. Então, se você fizer um recolhimento equivocado do ponto de vista de anexo, isso vai trazer um problema do ponto de vista de reaver esse tributo pago de maneira equivocada. Que a gente vai discutir também um pouco mais à frente, que hoje o sistema da Receita Federal permite que você faça compensações ou restituições de valores pagos indevidamente ou a maior. Porém, esse sistema de compensação e restituição, ela só pode responder, ela só pode agir no que diz respeito aos tributos que ela gerencia, que são os tributos federais. Se porventura você recolheu de maneira equivocada o ICMS ou ISS, você tem que se reportar, no caso do ICMS, à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, e no caso do ISS, na Secretaria do Município de Finanças do respectivo município que você recolheu erroneamente. E deixa eu te contar um segredo: burocracia, né? A burocracia marca esses respectivos processos, principalmente quando se tratam de processos que visam reaver algo pago indevidamente a esses respectivos entes. Então, para você evitar essa burocracia processual e, por consequência, o desgaste junto ao teu cliente, junto ao contribuinte, já que no final das contas a culpa é sempre nossa, a culpa é sempre do contador, é importante ter extrema atenção no momento de se mensurar isso. Hoje, dentro desse processo de automatização dos processos na contabilidade, ou seja, todo e qualquer escritório de contabilidade que esteja voltado para o futuro, ele está pensando em automatizar grande parte dos processos, e o cálculo do Simples Nacional não é diferente, né? Você vai ter a questão das importações de notas, de acordo com que você parametrizar o seu sistema contábil, ele vai fazer essas respectivas acomodações para depois levar essas informações para o ambiente da Receita e, por consequência, mensurar o imposto. Mas é importante que haja a conferência, é importante que haja a verificação para que efetivamente se confie ou se garanta 100% que tudo aquilo que foi importado e processado foi processado de maneira assertiva, de maneira correta, certo? Dúvidas? Não? Todo mundo ok? Falando muito rápido? Rapaz, monólogo, né? Ninguém está se manifestando, Jesus Cristo. De duas uma, ou o professor é muito bom, ou as pessoas estão tímidas. Mas se for o segundo motivo, timidez, não tem problema. Manda a tua pergunta, questiona, que a gente está aqui justamente para isso, para descomplicar assuntos que você tem dúvidas em relação ao Simples Nacional. Deixa eu tomar uma água aqui. Diego, eu entendi essa sistemática, cara. Eu entendi que saber o faturamento dos últimos 12 meses é de extrema importância para apurar
o Simples Nacional. Eu aprendi também que entender como é que funciona a empresa é de extrema importância para que eu possa alocar essas respectivas receitas nos campos corretos e, por consequência, ter a mensuração adequada do meu imposto. Uma pergunta que sempre surge: Diego, eu tenho uma empresa que tem atividade de comércio, serviço e indústria. Como é que eu calculo o simples dele? Você vai ter que alocar cada uma das suas respectivas receitas condizente com o anexo. Então, supondo que eu tenha 60 mil de faturamento geral, mas dentro desse faturamento geral de 60 mil eu tenho 20 mil reais decorrente de atividades de venda, de comércio, 20 mil reais decorrente das atividades de indústria, fabricação, e mais 20 mil reais decorrente de uma prestação de serviço. Dentro do Simples Nacional é possível segregar essas respectivas. Vamos, hein? Agora, então, assim, como eu estava dizendo, é necessário que haja a divisão dentro do próprio sistema da Receita Federal. É possível você segregar essas respectivas receitas para que efetivamente o sistema consiga consolidar e aplicar as alíquotas de acordo com cada situação que ocorreu. Diego, eu pensava que eu pegava os 60, jogava tudo num único anexo e calculava o imposto. Tá errado, hein? Você tem que segregar, você tem que separar essas respectivas receitas de acordo com cada situação para que o imposto ele seja calculado de maneira assertiva e você evite aquelas situações que eu acabei de escrever agora há pouco. E como é que eu faço isso? Onde é que eu lanço? Como é que eu acesso? Existe uma obrigação acessória, né? Todo mundo sabe a diferença de obrigação acessória e obrigação principal? Vamos lá, a obrigação principal, como o próprio nome já diz, é o imposto, né? É aquele dever financeiro que você tem em função do fato gerador criado. Então, digamos, eu vendi 10 mil reais em março de 2022. Então, em função de ter incorrido no fato gerador de vendas de mercadoria, isso me gerou uma obrigação principal. E qual é a obrigação principal? No caso das empresas optantes pelo Simples, é recolher o imposto do Simples Nacional referente a essas vendas que você realizou. Mas, via de regra, toda obrigação principal ela tem uma obrigação acessória atrelada a ela. Geralmente, obrigações acessórias estão associadas a declarações. Dentro dessa composição tributária brasileira, a principal forma que se tem de se constituir um débito é de maneira declaratória, ou seja, o contribuinte vai lá, informa aquilo que ele realizou e gera o imposto, ou seja, gera mediante o envio de uma declaração a informação daquela obrigação principal que ele tem a pagar. Estamos num período muito emblemático em relação a isso, né? Declaração de imposto de renda de pessoa física, onde o contribuinte da pessoa física, ou seja, o contribuinte pessoa física, vai lá, informa todos os seus rendimentos, suas operações, seus recebimentos, e de acordo com tudo aquilo que ele já recolheu e tem a recolher, o programa gerador define se ele tem a restituir, ou ele precisa complementar, ou ele precisará complementar alguma coisa em relação a imposto de renda. Então, a forma de constituição de débitos no Brasil é justamente dessa forma, é declaratório, ou seja, está associado a uma obrigação acessória. Por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Para explicar que a PGDAS, que é a obrigação acessória que as empresas optantes pelo Simples têm mensal, visa justamente isso, visa justamente você informar suas operações naquele respectivo mês e a partir daquelas operações informadas gerar o imposto, a obrigação principal, para que a autoridade fiscalizadora ela possa lhe cobrar, seja a Receita Federal, seja a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seja a Secretaria da Fazenda do Estado, seja a Secretaria de Finanças dos municípios, para que ela possa lhe cobrar aquela obrigação principal gerada através da obrigação acessória, no caso específico do Simples, PGDAS.
das, que é enviado, que deve ser enviado mensalmente, certo? É uma obrigação acessória mensal, porque é a partir dali que você vai gerar o imposto, e esse imposto, no caso específico do Simples, ele deverá ser pago até o dia 20 de cada mês. Então, em janeiro, eu estou pagando dezembro do ano anterior, em fevereiro eu estou pagando janeiro, em março, fevereiro, e assim sucessivamente. Tem uma particularidade: se porventura o dia 20 cair num dia não útil, um sábado, um feriado, a tendência é que essa cobrança ela seja prorrogada. Então, supomos que o dia 20 caia no domingo, então o imposto deverá ser pago até o dia 21, na segunda, que seria o primeiro dia útil subsequente. Produção, quer falar comigo? 1 hora de live já? Meu Deus, eu nem comecei, eu ainda estou na apuração. 1 hora de live. Sentiram? Eu não senti, né? Passou rapidinho. Mas vamos lá, a produção está querendo acelerar, está querendo correr, mas comigo não funciona dessa forma. A produção tem que entender que comigo a gente mastiga, a gente vai, a gente volta, porque a ideia é o quê? A ideia é descomplicar. Então desliga o gerador, fecha a galeria, todo mundo vai embora e ficamos só eu e você falando sobre o Simples Nacional. Vamos embora? Vamos seguir. O que é que eu tenho para falar agora? A gente já falou sobre opção, a gente já falou sobre apuração, já falou sobre exclusão. A gente pode falar também sobre parcelamentos, que também é um assunto que está em voga, hein? Um assunto que está bem agitado. Diego, eu gerei as minhas obrigações principais, tudo isso, mas tive um descontrole, eu tive um problema de fluxo de caixa, não consegui pagar, não consegui honrar com aquele compromisso que eu tinha projetado. Eu posso parcelar? A Receita Federal, dentro do alto da sua bondade, permite que eu parcele esses respectivos débitos, sim ou não? Sim, você poderá parcelar os seus respectivos débitos, né? Existe o parcelamento convencional, que é aquele parcelamento mais tradicional, mais engessado, digamos assim, onde você vai ter um número mais limitado de parcelas que você poderá dividir esse respectivo débito, e juros e multas eles não serão reduzidos ou não serão deduzidos. É o parcelamento tradicional, digamos assim, normalmente em 60 vezes, onde via de regra você não tem como intervir. Mas existe uma modalidade diferente de parcelamento, que são chamados refis, né? Que são considerados os parcelamentos especiais, que normalmente eles trazem o quê? Particularidades como um número maior de meses para que efetivamente você possa você possa regularizar o seu respectivo débito, reduções de juros e multa que favorece, e você acaba, dependendo do plano que você escolher, pagando o valor original do débito que você até então tinha. Hoje, recentemente, a gente está vivenciando uma situação como essa. Foi liberado o HELP. Não é a música dos Beatles, hein? HELP é o programa de rescalonamento dos débitos, que se enquadra nesse contexto de parcelamento especial, onde a Receita Federal vai conceder ao contribuinte regras específicas, tanto de quantidade de parcelas, como também de redução de juros e multa, para que ele possa pagar aquele débito de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais suave. Então é possível sim você parcelar débitos dentro da perspectiva do Simples, e parcelar até dentro de uma ordenação, de um parcelamento especial, caso você venha a não conseguir pagar os seus respectivos débitos. A produção continua me pressionando aqui, dizendo que eu tenho um horário, que eu tenho que ir embora, e aí eu acabei de chegar à conclusão. Eu tenho e vou abrir para você, para você que está me assistindo, que parou o seu dia aí para me assistir, eu tenho e vou abrir agora. Deu a louca, eu resolvi isso agora porque a produção está me pressionando aqui. Eu vou abrir um curso sobre Simples Nacional, onde a gente vai retomar de maneira mais aprofundada todas essas questões que a gente acabou de discutir aqui, e vai abordar outros tópicos que, em virtude do tempo, eu não consegui abordar agora. Então, resolvi isso agora, mas resolvi agora e já vou logar o link. Deve estar em algum lugar dessa página, na descrição, em cima, embaixo, do lado, abaixo, não sei. Procura, acessa
porque a gente pode se encontrar no momento futuro e discutir tudo isso com mais tempo, com mais tranquilidade, você interagindo com material de apoio, enfim, com toda a estrutura necessária para que você possa descomplicar, porque o meu papel aqui é descomplicar a tua vida em relação ao Simples Nacional, certo? Vou deixando aqui um forte abraço e fico aqui na expectativa, vou deixar aqui na verdade um até logo, porque no momento futuro a gente vai se encontrar novamente, certo? Forte abraço, beijo para todo mundo, boa noite e fui!